pessoal, bora organizar? O assunto de hoje é reserva de emergência, um dos assuntos mais importantes para a sua saúde financeira. Num primeiro momento, pode parecer que é um assunto batido, eu já sei sobre isso, mas será que a gente não está cometendo alguns erros quando o assunto é montar a reserva de emergência? E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Vamos lá para a tela do meu computador que eu quero compartilhar algo importante com você aqui hoje, ok? Então vamos lá. A reserva de emergência é o seu escudo financeiro. Se você ainda não entendeu isso, fica aqui comigo que você vai entender a relevância de se montar a sua reserva de emergência antes até de qualquer investimento. A primeira coisa quando a gente pensa em montar uma reserva de emergência é entender o quanto de fato a gente precisa. Porque eu já vi muita gente por aí falando que você precisa guardar o equivalente ao que você ganha, mas isso não é verdade. Aqui a gente precisa calcular as nossas despesas essenciais, que seria aluguel, contas que a gente paga todo o mês e se não pagar a gente vai passar por sérios problemas. Por exemplo, as contas de água, luz, internet, gás, alimentação básica, medicamentos que você usa recorrentemente, tudo isso entra no cálculo dessas despesas essenciais. Uma vez que você calculou tudo isso numa planilha ou até mesmo num bloquinho, fez todas as contas e identificou, por exemplo, que você tem custos mensais ali de R$2.000. Beleza, então a gente já tem uma noção do quanto a gente precisa para sobreviver todos os meses. Feito isso, a gente agora precisa definir se a gente vai guardar 6 meses de despesas ou 12 meses de despesas. Como que a gente define isso? Bom, a regra básica é a seguinte: se você é autônomo e a sua renda varia muito ao longo dos meses, ou seja, tem meses que você recebe mais, outros meses que não recebe tanto assim, o ideal é que você tenha pelo menos um ano do seu custo de vida guardado. Por outro lado, se você tem um emprego mais estável ali, que o seu salário é mais previsível, digamos assim, 6 meses já é o suficiente. Entendendo essa regra básica, a gente já sabe o nosso custo de vida mensal e quantos meses a gente precisa guardar de reserva. Nesse exemplo hipotético, nós vamos guardar 6 meses do nosso custo de vida de R$2.000, ou seja, a nossa reserva é de R$12.000. Para guardar esses R$12.000 de forma que não fique pesado no orçamento, essa pessoa decidiu que vai fazer essa reserva de emergência, montar a reserva em 2 anos. Para isso, então, ela vai precisar guardar R$500 por mês para chegar na sua reserva. Feito isso, uma terceira pergunta muito importante é: onde guardar esse dinheiro? Bom, regra básica: a reserva de emergência precisa estar em um lugar seguro, ou seja, de baixo risco, ter liquidez diária, que isso significa que você consiga ter acesso a esse dinheiro a qualquer hora e a qualquer momento. E um terceiro ponto muito importante é que tenha um rendimento de pelo menos 100% do CDI. Se essas palavrinhas são um pouco estranhas para você, deixa um comentário aqui embaixo que eu posso gravar um vídeo falando sobre esses termos e explicando um pouco melhor o que eles significam. Aqui tem a sugestão do Tesouro Selic, um dos investimentos mais seguros que nós temos, só que eu gravei um outro vídeo, eu vou deixar um card aqui para você olhar, falando sobre alguns pontos fracos do Tesouro Selic e o surgimento de um outro tesouro que aparentemente é melhor para reserva. Então, se você ainda não conferiu, olha lá esse vídeo que eu postei recentemente. Outro ponto é que quando a gente vai para investimentos de CDB, por exemplo, de bancos digitais, surge a dúvida: será que esse banco é seguro? E hoje eu vou mostrar para você como você identifica se o banco onde você quer colocar a sua reserva é ou não seguro.
Então, uma palavrinha, um termo que nós precisamos entender é esse daqui, ó. Índice de Basileia. O que isso significa? O índice de Basileia é um indicador internacional que vai medir a saúde financeira dos bancos. O Banco Central exige um mínimo de 10,5% a 11% de índice de Basileia. Por quê? Isso significa que o banco ele tem reserva para cobrir eventuais perdas. Ou seja, isso indica que o banco está saudável para cumprir com as suas demandas, ok? Uma vez entendido o que é índice de Basileia, agora eu vou te mostrar como você pode consultar se o banco que você pretende colocar a sua reserva é saudável ou não. Para isso, a gente vai nesse site aqui, ó, bancodata.com.br. E nesse site a gente consegue pesquisar a saúde financeira de diferentes bancos. Então, vamos colocar aqui um exemplo do Nubank. Vamos ver como que está a saúde financeira do Nubank de acordo com esse site Banco Data. Uma vez que o site carregou, a gente desce aqui um pouquinho e clica aqui no link do banco que a gente está interessado. Então, aqui o site ele vai trazer um resumo do último balanço da instituição financeira que você está pesquisando. E olha aqui de cara o índice de Basileia, que do Nubank está em torno de 15,8%, acima do que é esperado pelo Banco Central, que é de 10,5% a 11%. Então, isso significa que a instituição está saudável de acordo com o último balanço que está registrado aqui. Então, isso aqui já te dá uma noção se o banco que você quer investir, ele está saudável ou não. Uma vez que nós definimos a saúde financeira do banco onde nós queremos colocar a nossa reserva, vem um desafio muito grande, que é o de manter a disciplina e não mexer naquele dinheiro que está ali crescendo mês a mês. Então é importante que você tenha consciência de que a sua reserva ela é importante para emergências de saúde, se você ficou desempregado, se o seu carro quebrou, seu computador quebrou, se algum instrumento seu de trabalho importante precisou de uma manutenção, esse é o destino correto para a sua reserva de emergência. Compras aleatórias ou aproveitar promoções não entram aqui como emergência. Então, é importante que você tenha consciência disso daqui. Recapitulando o que nós vimos no vídeo de hoje, primeiro é preciso calcular as suas despesas essenciais, aquelas que você não pode sobreviver sem. Depois de definida, você vai identificar se você vai guardar 6 meses ou 12 meses dessa reserva. Pode ser mais, pode ser menos, depende do seu contexto. E quem vai definir isso é você. Depois de ter identificado quanto você precisa guardar de reserva, é importante saber onde guardar, não é? E uma dica importante aqui é não guarde em um único lugar. Por quê? Já aconteceu comigo de precisar do dinheiro da reserva e estar numa instituição que no dia estava com um problema no aplicativo e eu simplesmente não conseguia acessar aquele dinheiro. Então, guarde em lugares diferentes. Você pode ter um pouquinho ali no Tesouro Selic ou no Tesouro Reserva, que está surgindo aí agora. Ter um outro tanto num CDB de liquidez diária, com pelo menos 100% do CDI. E assim você vai tendo um pouco da sua reserva em lugares diferentes para não correr o risco de ficar sem poder acessar esse valor por erros técnicos, enfim. Então essa é uma dica importante que eu levei um tempo para entender. E depois, manter a disciplina e não mexer na reserva por qualquer motivo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha ajudado você a entender pontos importantes para montar a reserva de emergência e algo bastante relevante. Alta rentabilidade não interessa para a reserva de emergência. Portanto, não queira buscar lugares com rentabilidades absurdas, 150%, 200% do CDI, porque pode ser uma furada. Se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. Já me segue aqui no canal e também lá no Instagram, @abolsistadabolsa, pra gente montar a reserva de emergência do jeito certo. Bora organizar, meu povo? Até a próxima!